Ô João, mais alguma informação nesse sentido, João? Nesse sentido, por hora é o que a gente já trouxe, viu, Pitoli? Mas tem bastante notícias aqui no cenário internacional. Então manda ver. Inclusive, a Rússia voltou a atacar Kiev na manhã desta segunda-feira e deixou 3 pessoas feridas. O bombardeio ocorreu exatamente uma semana depois da maior ofensiva russa desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Conforme as autoridades locais, foram lançados 35 mísseis balísticos e 23 drones contra a capital ucraniana. Quase todos foram interceptados pelo sistema de defesa do país. Essas 3 pessoas foram atingidas por destroços das armas e ficaram feridas, sendo que 2 delas foram hospitalizadas. Ainda segundo as autoridades de Kiev, em um post no Telegram, esses destroços causaram incêndios e danificaram casas e infraestruturas. Alertas de novos ataques aéreos foram emitidos por toda a Ucrânia, incluindo a capital, por cerca de 2 horas. A vizinha Polônia, que integra a OTAN, ativou seu sistema de defesa durante os ataques. Olha só. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, disse pelo aplicativo de mensagens que parte de uma estação de tratamento de água que fica perto da capital foi danificada. A entrada de uma estação de metrô, que também serve como abrigo, também foi atingida. Em 26 de agosto, a Rússia retomou intensos ataques a Kiev. Mais de 2 centenas de mísseis e drones foram lançados por todo o país, matando pelo menos 7 pessoas e atingindo especificamente, a Rússia tem, parece que como principal alvo, as infraestruturas de energia, Pitoli, e também de água. A iniciativa é em retaliação a ataques ucranianos em território russo. Só entender, foi um bombardeio e teve só 3 feridos, é isso? Isso. Quem divulgou a informação? Não, foi justamente o governo ucraniano. Ah. Foi o governo ucraniano que divulgou a informação. Eu não consigo acreditar nisso. Emílio, um bombardeio russo, 3 feridos. 3 feridos. Vitório, Agora tem bala perdida no Rio, matando 3 agora. Não, mas um bombardeio russo, 3 feridos. Eu não consigo entender esses dados, Emílio. Pois é, Vitório, segundo a Ucrânia, isso faz parte da espécie de Iron Domes que eles têm lá, que não é bem como o Iron Dome lá de Israel, mas também funcionam para interceptar drones e mísseis. E, Pitoli, essa guerra que já tem duração de 2 anos e meio, né, a gente teve na semana passada uma entrevista do presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, falando sobre o comportamento do Lula, né, e ele criticou veementemente o Lula e falou para o Luciano Huck, que estava fazendo a entrevista, que a Rússia está hoje disfarçada e tenta se disfarçar em relação ao que era a União Soviética. Então ele está falando lá claramente que a Rússia é um lobo em pele de cordeiro, né, e que tem intenções expansionistas e que essa guerra vai longe porque cada vez que a Ucrânia recebe apoio da OTAN, dos países da OTAN, principalmente com material bélico, aeronaves, tanques, o Vladimir Putin ele ameaça com um ataque nuclear. Pitoli, e um outro detalhe dessa guerra, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, o território russo ele foi invadido e os ucranianos continuam ali, certo que é uma pequena área, mas continuam dentro do território russo, né? É toma lá da cá e isso vai longe, Pitoli.